Existe um momento na jornada de qualquer pessoa que busca algo significativo, em que o invisível está pronto, mas o visível ainda não chegou. Em que o campo interno já está organizado, as sementes já foram plantadas, o processo de manifestação já está em curso, mas os olhos ainda não conseguem ver o que está sendo construído porque ele ainda existe no nível do potencial e não da expressão concreta. É o momento mais delicado de toda a jornada. O momento em que a dúvida tem mais poder de desviar o curso do que em qualquer outro ponto. E é o momento em que a compreensão que você vai receber esta manhã faz toda a diferença. Napoleon Hill identificou esse momento com precisão em centenas de histórias que estudou. Chamava de o hiato entre a intenção e a manifestação. O espaço entre o que a mente pediu e o que os sentidos ainda não podem confirmar que está a caminho. E documentou que esse hiato era onde a maioria das pessoas que começavam processos de criação significativos desistiam. Não porque o processo havia falhado, porque não conseguiam reconhecer os sinais de que estava funcionando. O que você vai receber esta manhã é a capacidade de reconhecer esses sinais, de entender como a mente prepara o terreno para a manifestação antes que qualquer resultado externo apareça, de identificar as evidências de que sua mente está pronta para receber o que pediu, mesmo quando o olho externo ainda não vê nada, e de sustentar a fé que mantém o processo em movimento nos momentos em que a dúvida tenta interrompê-lo. Esta mensagem é para você que pediu algo importante, que tem trabalhado, plantado, acreditado e esperado, que às vezes sente que nada está acontecendo. Esta manhã, você vai entender por que muito mais está acontecendo do que você consegue ver. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: minha mente está pronta para receber o que pediu. Não como uma declaração de chegada, como o reconhecimento de que o processo está em curso e de que sua parte é manter a mente no estado de receptividade, que permite que o que foi pedido chegue sem obstáculos internos. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se abrir. Sinta a receptividade aumentar. Você está no estado ideal para receber o que vem a seguir. Hill ensinava que a mente humana é simultaneamente a ferramenta de criação mais poderosa que existe e o obstáculo mais comum à manifestação do que foi criado. Não porque a mente seja contraditória por natureza, mas porque ela opera em dois níveis que frequentemente estão em tensão. O nível consciente que quer e intencionalmente busca, e o nível subconsciente que acredita ou duvida independentemente do que o nível consciente deseja. E é exatamente essa tensão que cria o que Hill chamava de bloqueio de receptividade. O estado em que a mente consciente pediu algo com sinceridade e esforço, mas o subconsciente ainda não está alinhado com o recebimento daquilo. Ainda carrega crenças de que não merece. Ainda opera a partir de expectativas de escassez, instaladas por experiências passadas. Ainda teme as mudanças que viriam com o recebimento do que foi pedido. Quando o bloqueio de receptividade está presente, o que foi pedido pode estar literalmente a caminho e não conseguir aterrissar. Como uma antena que está transmitindo, mas com estática suficiente para que o sinal não seja recebido claramente. A transmissão existe, o sinal está no ar, mas a recepção está comprometida. E o trabalho de preparar a mente para receber o que pediu é o trabalho de remover essa estática, de criar uma receptividade tão limpa e tão aberta que quando o que foi pedido começar a se manifestar, seja recebido imediatamente, reconhecido claramente e integrado com gratidão genuína. Mateus 7, versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 3 verbos ativos. Mas o recebimento implícito em dar-se-vos-á pressupõe uma receptividade correspondente à atividade do pedir, buscar e bater. A porta se abre para quem bate e que está preparado para entrar. E preparar a mente para receber
é preparar-se para entrar quando a porta se abrir. Pense agora. Há algo que você pediu e que ainda não chegou? Há uma área da sua vida em que você tem trabalhado, plantado e esperado, mas o resultado ainda não é visível? Essa é exatamente a área em que o trabalho de preparação de receptividade é mais urgente e mais transformador. Hill identificou 7 sinais específicos de que a mente está genuinamente preparada para receber o que pediu. Não 7 condições que precisam ser atendidas sequencialmente. 7 indicadores que revelam se o nível subconsciente está alinhado com o nível consciente no que diz respeito ao recebimento do que foi intencionado. O primeiro sinal é a tranquilidade sobre o quando. A mente que está genuinamente preparada para receber não está ansiosa sobre o tempo de manifestação. Ela pediu com clareza, atuou com consistência e confia que o tempo certo virá. Não porque é passiva, mas porque entende que a ansiedade sobre o quando é um estado que cria estática na receptividade, que a urgência desesperada comunica ao campo uma frequência de falta que é incompatível com a frequência de recebimento. A tranquilidade sobre o quando não é resignação. É a fé operacional que age hoje sem condicionar a paz ao resultado de amanhã. É o estado de quem plantou a semente, regou o solo e confia no processo de germinação sem ficar desenterrando a semente a cada dia para verificar se está crescendo. Diga agora: eu confio no tempo da manifestação porque minha parte é agir com fé e minha paz não depende do quando. Mais uma vez, eu confio no tempo da manifestação porque minha parte é agir com fé e minha paz não depende do quando. De novo, eu confio no tempo da manifestação porque minha parte é agir com fé e minha paz não depende do quando. O segundo sinal é a gratidão antecipada genuína. A mente que está preparada para receber já experimenta, em algum grau, a gratidão pelo que ainda não chegou fisicamente. Não como uma performance de gratidão que espera que a emoção futura de recebimento apareça agora, mas como a gratidão real que emerge da certeza de que o que foi pedido está a caminho. Como alguém que recebeu uma notícia de que um presente extraordinário está sendo enviado e que sente gratidão genuína antes de segurar o presente nas mãos. Hill documentou que essa gratidão antecipada tinha um efeito de aceleração sobre a manifestação que era consistente e mensurável em termos de comportamento. Pessoas em estado de gratidão antecipada agiam de formas mais alinhadas com o recebimento do que aguardavam. Percebiam mais oportunidades relevantes, tomavam decisões mais consistentes com o resultado desejado e criavam um campo de atração que funcionava de forma muito mais eficaz do que o campo criado pela expectativa ansiosa. Marcos 11, versículo 24 diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Crede que recebestes. O tempo passado de quem já recebeu. A gratidão antecipada é a expressão emocional dessa crença. É agir e sentir como quem já recebeu, antes que o recebimento seja fisicamente confirmado. E é exatamente esse estado que o versículo identifica como a condição para que seja assim convosco. O terceiro sinal é a ausência de contradição interna. A mente preparada para receber não está dividida em relação ao que pediu. Não quer conscientemente, mas teme subconscientemente. Não deseja o objetivo, mas resiste às mudanças que ele traria. Não pede a prosperidade, mas mantém crenças de que não a merece. A ausência de contradição interna é o sinal de que o trabalho de alinhamento entre o consciente e o subconsciente foi feito com suficiente profundidade para que a transmissão do pedido não tenha estática suficiente para bloquear a recepção. E quando esse alinhamento está presente, a manifestação frequentemente se acelera de formas que surpreendem até mesmo quem estava fazendo o trabalho. Como você identifica e dissolve as contradições internas? Principalmente através das perguntas que revelam o que o subconsciente realmente acredita. O que acontece quando eu imagino tendo o que pedi? O que muda na minha vida que talvez eu não queira mudar? Quem eu deixo de ser se eu tiver isso? Quem fica para trás? O que perco? As respostas honestas a essas perguntas
revelam as contradições que estão criando a estática. E revelar é o primeiro passo para dissolver. O quarto sinal é o comportamento de quem já recebeu. Hill identificou que as pessoas cuja mente estava genuinamente preparada para receber agiam nas áreas relacionadas ao que aguardavam, de formas que eram mais consistentes com ter do que com não ter. Investiam em si mesmas como quem sabe que o retorno está chegando, preparavam o espaço para o que estava a caminho, tomavam decisões que faziam sentido à luz do que tinham pedido, não apenas à luz do que tinham agora. Esse comportamento de quem já recebeu não é irresponsabilidade financeira ou desconexão da realidade atual. É a ação que corresponde à crença. E quando a crença e a ação estão coerentes, o subconsciente registra essa coerência como evidência de que o pedido é real e iminente. E, em resposta, organiza a percepção e os comportamentos de formas que criam as condições para o recebimento. Aqui quero fazer uma pausa. Se essa mensagem está revelando algo importante sobre a forma como sua mente está se relacionando com o que você pediu, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, uma pequena prática de receptividade. É a ação que diz: eu reconheço o valor do que estou recebendo agora. E essa receptividade ao que está chegando agora é o músculo que vai receber o que foi pedido quando ele chegar. Curta e continue. O quinto sinal é a visão clara do próximo passo. A mente que está preparada para receber não está paralisada esperando pelo resultado final antes de agir. Ela vê claramente qual é o próximo passo específico que está disponível agora e age sobre ele. Não porque esse passo garante o resultado, mas porque agir no próximo passo disponível mantém o movimento que o campo de atração precisa para continuar organizando os recursos em direção ao que foi pedido. Hill documentou que as manifestações mais rápidas que estudou, invariavelmente, envolviam pessoas que agiam no próximo passo disponível com consistência, mesmo quando esse passo parecia pequeno demais para fazer diferença. A soma de passos pequenos e consistentes ao longo do tempo criava um momentum que atraía os recursos e as circunstâncias que tornavam o resultado inevitável. O sexto sinal é a abertura para receber de formas inesperadas. Uma das razões mais comuns pelas quais o que foi pedido não é reconhecido quando chega é que a mente estava esperando que chegasse de uma forma específica e, quando chegou de outra forma, não foi identificado como a resposta ao pedido. Como pedir chuva e não reconhecer a nuvem que a traz porque não tem a forma que você imaginava. A mente preparada para receber está aberta às formas inesperadas. Não tem uma imagem tão rígida do como que fecha as portas por onde o que foi pedido pode chegar. Mantém clareza sobre o que quer, o resultado, mas flexibilidade sobre como, o caminho. E essa flexibilidade cria múltiplos canais de entrada que aumentam dramaticamente a probabilidade e a velocidade do recebimento. Aqui quero pausar por um momento. O que você está aprendendo nessa série de manhãs é exatamente o tipo de conteúdo que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva. Se você quer esse aprendizado num sistema completo e acompanhado, o link está fixado nos comentários. O sétimo sinal é a paz com o processo independentemente do resultado visível. A mente que está genuinamente preparada para receber não perde a paz quando o resultado demora mais do que o esperado. Não entra em crise de fé quando um obstáculo aparece no caminho. Não interpreta cada dificuldade como evidência de que o pedido não vai ser atendido. Ela mantém a paz com o processo, porque entende que o processo é tão importante quanto o resultado, que o que está sendo construído internamente, enquanto o resultado externo ainda não chegou, é parte essencial do que vai sustentar o resultado quando ele chegar. Que a pessoa que você se torna no período de espera é a pessoa que vai saber o que fazer com o que vem. Filipenses 4, versículos 6 e 7 dizem: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento. Não a paz que faz sentido logicamente dados os resultados visíveis,
A paz que vem de uma certeza mais profunda do que qualquer evidência externa poderia criar. Essa é a paz da mente que está genuinamente preparada para receber. Agora vamos falar sobre como preparar a mente para receber quando algum dos 7 sinais ainda não está completamente presente. O que fazer quando você percebe que há contradição interna, que a ansiedade sobre o quando está presente, que a gratidão antecipada ainda não é genuína? Hill identificou 4 práticas que movem a mente do estado de bloqueio de receptividade para o estado de abertura genuína. Práticas que podem ser aplicadas agora, nesta manhã, independentemente do ponto em que você está no processo. A primeira prática é a inspeção honesta das contradições. Você se faz as perguntas que revelam onde o subconsciente está resistindo ao que o consciente está pedindo, com honestidade e sem julgamento. Apenas para mapear onde está a estática, porque você não pode dissolver o que não consegue ver. A segunda prática é a afirmação de merecimento. Uma das contradições mais comuns que Hill identificava era a crença subconsciente de não merecer o que estava sendo pedido. E a afirmação de merecimento é a ferramenta mais direta para trabalhar essa crença. Não uma afirmação genérica de que você merece coisas boas. Uma afirmação específica sobre por que você merece especificamente o que pediu. Que valor você cria que justifica o recebimento? Que pessoa você está se tornando que é capaz de honrar o que está sendo pedido? A terceira prática é a celebração de evidências parciais. Qualquer sinal, por menor que seja, de que o que foi pedido está se movendo em direção a você. Uma conversa que abriu uma possibilidade. Uma ideia que chegou que é relevante. Uma coincidência que aponta na direção certa. Celebrar essas evidências parciais com emoção genuína é alimentar a certeza de que o processo está funcionando. E essa certeza alimentada é o que sustenta a receptividade nos períodos em que as evidências parciais são escassas. A quarta prática é o diálogo com o subconsciente. Hill ensinava que o subconsciente responde a perguntas feitas com intenção genuína nos estados de quietude e de semissono. A prática de, antes de dormir, fazer ao subconsciente perguntas sobre o que está bloqueando a receptividade e então simplesmente adormecer, sem forçar a resposta, cria condições para que os insights sobre as contradições internas emerjam durante o sono ou nos primeiros momentos após acordar. Agora, as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a intenção de preparar a mente para o recebimento do que foi pedido. Minha mente está tranquila sobre o quando e aberta para o como inesperado. Repita. Minha mente está tranquila sobre o quando e aberta para o como inesperado. Eu experimento gratidão antecipada, genuína, porque sei que o que pedi está a caminho. Repita. Eu experimento gratidão antecipada, genuína, porque sei que o que pedi está a caminho. Não há contradição interna que bloqueie o recebimento do que pedi e eu dissolvo qualquer estática com a luz da verdade. Repita. Não há contradição interna que bloqueie o recebimento do que pedi e eu dissolvo qualquer estática com a luz da verdade. Eu ajo no próximo passo disponível com a paz de quem sabe que o resultado está a caminho. Repita. Eu ajo no próximo passo disponível com a paz de quem sabe que o resultado está a caminho. Eu começo meu dia vencendo porque minha mente está pronta para receber o que pediu. Repita contudo. Eu começo meu dia vencendo porque minha mente está pronta para receber o que pediu. Sinta cada afirmação preparando a antena para uma recepção mais limpa. Sinta a estática diminuindo e a receptividade aumentando. Napoleon Hill concluiu que a mente humana é o instrumento de criação mais poderoso que existe. Mas como todo instrumento poderoso, tem que estar calibrado corretamente para produzir o resultado pretendido. E a calibração da mente para o recebimento do que foi pedido é exatamente o trabalho que discutimos hoje. Os 7 sinais são o diagnóstico. As 4 práticas são o ajuste. E esta manhã é o momento de fazer o ajuste antes que mais um dia passe com a antena com estática que poderia estar limpa. Você pediu algo importante, algo que importa para você de verdade. E essa importância
É o que deu ao pedido a potência necessária para que o campo o registrasse e começasse a responder. O que falta agora é que a sua mente esteja tão pronta para receber quanto o pedido foi sincero ao ser feito. Prepare a mente, limpe a estática, abra a receptividade e confie que o que foi pedido com sinceridade e preparado com consistência vai chegar no tempo certo da forma mais inesperadamente perfeita. E se você quer esse processo de preparação de receptividade estruturado num sistema completo de transformação mental, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: minha mente está pronta para receber o que pediu. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração da antena calibrada, da receptividade preparada, da mente pronta. Curta esse vídeo se os 7 sinais revelaram algo importante sobre o estado da sua receptividade. Compartilhe com alguém que pediu algo importante e que está perdendo a fé porque o resultado ainda não chegou, porque pode ser que a mente simplesmente não esteja ainda preparada para receber. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de preparação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais um ajuste de calibração, com mais um passo em direção à mente tão pronta para receber que o que foi pedido simplesmente não pode deixar de chegar. Sua mente está pronta, e o que pediu está chegando. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre o hiato entre o pedido e a manifestação que vai mudar como você pensa sobre os períodos de espera pelo resto da vida. Ele dizia que o hiato não é um espaço vazio, é um espaço de construção. É o período em que tudo que vai ser necessário para sustentar, honrar e expandir o que foi pedido está sendo construído invisível, mas realmente. A pessoa que pediu um negócio próspero e que está no hiato não está apenas esperando. Está sendo preparada para ser o tipo de líder que aquele negócio vai exigir. Está desenvolvendo as habilidades que vão ser necessárias. Está sendo conectada com as pessoas que vão ser partes essenciais do que vai ser construído. Está tendo as experiências que vão ser o reservatório de sabedoria que o negócio vai precisar. O hiato é a escola. E você só pode se formar quando aprendeu o que a escola veio ensinar. Tentar pular o hiato, forçar a manifestação antes que a preparação esteja completa, seria como receber um diploma antes de ter feito o curso. Você teria o papel, mas não teria o que o papel representa. Hill documentou casos em que pessoas que conseguiam o que pediam antes de estar preparadas para receber frequentemente, perdiam o que receberam com surpreendente velocidade. Não porque o universo é injusto, mas porque o recipiente que foi criado sem o tempo adequado de fortalecimento simplesmente não conseguia sustentar o que foi colocado nele. O hiato é onde o recipiente é fortalecido, onde as paredes são construídas com a espessura necessária, onde a base é aprofundada com a profundidade exigida. E quando o recipiente está pronto, o conteúdo que ele foi preparado para receber chega com uma naturalidade que faz sentido para quem participou da preparação. Confia no hiato. Trabalha no hiato. Cresce no hiato. E quando a preparação estiver completa, o que foi pedido vai chegar com uma precisão que vai revelar que cada momento do hiato foi parte necessária do processo. Eclesiastes 3, versículos 1 e 11 dizem: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele fez tudo formoso em seu tempo, o tempo determinado, a formosura que vem no tempo certo. O que parece demora é com frequência o processo de tornar formoso, de preparar tanto o recebedor quanto o recebimento para o encontro perfeito no tempo perfeito. Seu tempo está chegando, a preparação está acontecendo, e o que foi pedido vai chegar formoso no momento em que o recipiente estiver pronto para recebê-lo. Continue a preparação, continue o crescimento, continue a receptividade. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã de calibração, com mais um dia de fortalecimento do recipiente, com mais um passo em direção ao momento em que tudo que foi pedido vai chegar formoso em seu tempo. Sua mente está pronta, cada vez mais pronta, e o que pediu está chegando. E há uma dimensão do hiato que Hill explorou, que raramente é mencionada,
mas que pode ser a mais transformadora de todas para quem está passando por um período de espera longo ou difícil. Ele chamava de o presente do hiato. Enquanto a maioria das pessoas no hiato está focada no que ainda não chegou, as que extraíam mais valor do período de espera eram as que haviam aprendido a estar presentes ao que o hiato estava oferecendo agora, não apenas ao que estava prometendo para depois. Cada dia do hiato traz algo que não existia no dia anterior. Um insight, uma conexão, uma habilidade, uma compreensão, uma experiência. E a pessoa que está presente ao presente do hiato, que recebe com gratidão o que cada dia oferece, em vez de apenas lamentar o que o dia seguinte ainda não trouxe, está extraindo o valor duplo do processo. Está recebendo o que o hiato tem a oferecer agora e se preparando para o que vai chegar depois. Hill dizia que alguns dos maiores tesouros que havia encontrado nas histórias de realização extraordinária não eram os resultados que essas pessoas haviam alcançado. Eram as pessoas que elas haviam se tornado no processo de alcançar. E essa transformação, esse tesouro do hiato, não teria sido possível sem o tempo de espera que parecia estar apenas atrasando o que deveria ter chegado mais rápido. O hiato não é o preço que você paga para receber o que pediu. É parte do que você pediu. É parte da experiência completa de chegar ao que desejava de uma forma que vai significar muito mais do que simplesmente ter chegado lá rápido. Receba o presente do hiato, todos os dias, com gratidão real pelo que ele está oferecendo agora, enquanto prepara o que vai oferecer depois. João 15, versículo 2 diz: todo ramo que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto. A poda não é punição, é preparação para mais fruto. O hiato é a poda, o período de preparação que antecede o mais fruto que está a caminho. Deixa-te podar, com confiança, com gratidão, sabendo que o jardineiro sabe o que está fazendo e que o mais fruto que está preparando vai valer cada momento da poda. Sua mente está pronta, e ficando mais pronta a cada manhã. O que pediu está chegando, e vai chegar formoso no tempo certo da forma mais perfeita possível. Boa manhã, e que hoje você receba o presente do hiato com a gratidão de quem sabe que o melhor está por vir. E uma última reflexão de Hill sobre a mente pronta para receber, que vai mudar como você vê cada pedido que faz daqui para frente. Ele dizia que a mente que aprende a se preparar para o recebimento não apenas recebe mais facilmente o que pediu, ela começa a pedir com mais sabedoria. Porque o processo de preparação da receptividade revela ao pedinte a diferença entre o que ele realmente quer e o que ele pensa que quer. A diferença entre o que vai satisfazer profundamente e o que vai satisfazer superficialmente. A diferença entre o objetivo que está alinhado com quem ele genuinamente é e o objetivo que está alinhado com o que ele acha que deveria querer. E quando o pedido nasce dessa sabedoria mais profunda, quando é o pedido genuíno do ser mais profundo, em vez do desejo superficial do ego social, a manifestação tende a ser não apenas mais rápida, mas mais completa, mais sustentável e mais satisfatória do que qualquer resultado anterior poderia ter sido. A preparação da receptividade, portanto, não é apenas a prática que acelera o recebimento do que foi pedido. É a prática que vai aprimorando a qualidade do próprio pedido ao longo do tempo, que vai tornando os pedidos cada vez mais alinhados com o que vai criar realização genuína, e que vai tornando o recebimento cada vez mais profundo e mais duradouro. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Os desejos do coração, não os desejos da superfície, não os objetivos que a pressão social ou o ego construiu. Os desejos mais profundos que habitam o coração quando ele está genuinamente alinhado com o que foi criado para ser. Deleitando-te no Senhor, os desejos que emergem são os desejos do coração. E esses desejos, quando pedidos com a clareza e a fé que essa intimidade produz, recebem a resposta de um Deus que conhece o coração melhor do que você mesmo o conhece. Prepare a mente, purifica o pedido, e confie que o Deus que vê o coração vai responder com o que o coração genuinamente precisa, mesmo quando isso for diferente do que a superfície pediu. Sua mente está pronta. O coração está preparado
E o que foi pedido com sinceridade pelo ser mais profundo em você está chegando. Continue pedindo. Continue preparando. Continue recebendo. Até amanhã cedo, com mais uma manhã de calibração e de receptividade crescente. O que pediu está a caminho e está chegando formoso.